Nos séculos em que os mares decidiram impérios, a vitória não vinha apenas do tamanho do navio, mas da munição que ele carregava. Hoje vou te mostrar as balas que podiam cortar mastros, dizimar tripulações ou transformar um convés em chamas. Você vai entender por que escolher o projétil certo mudava o destino de uma batalha naval. Na era das grandes navegações, o combate no mar acontecia a uma distância muito curta. As frotas tentavam se aproximar ao máximo dos inimigos, porque os canhões da época eram pouco precisos e tinham um alcance bem limitado. Para terem algum efeito real, precisavam estar praticamente lado a lado. Por isso, os comandantes transformaram a artilharia numa ferramenta tática, alternando os tipos de projéteis de acordo com o objetivo, destruir o casco, imobilizar o navio inimigo ou simplesmente varrer a tripulação do convés. A munição padrão era a bala sólida, o famoso round shot. Basicamente, uma esfera maciça de ferro projetada para uma única coisa: perfurar cascos e estruturas. Em distâncias curtas, uma salva bem disparada podia rasgar as tábuas de madeira, destruir as estruturas internas do navio e até abrir buracos grandes o suficiente para que a embarcação afundasse. Por ser versátil e relativamente simples de fabricar, o round shot era a escolha natural no início de um confronto, quando o objetivo era enfraquecer a estrutura do adversário antes de chegar mais perto. Agora, quando a missão era tirar o inimigo de ação, sem necessariamente afundá-lo, entravam em cena as munições para atingir as velas e os mastros: o chain shot e o barshot. O chain shot era formado por duas metades de uma esfera de ferro conectadas por uma corrente. Já o barshot eram duas massas de ferro ligadas por uma barra rígida. Quando disparadas, essas peças giravam no ar como lâminas rotativas gigantes, feitas para cortar mastros, vergas e rasgar as velas. Um mastro principal arrancado significava dias ou até semanas de paralisação para o navio inimigo. Era tempo suficiente para capturá-lo ou simplesmente fugir. A desvantagem? O alcance delas era ainda menor e a precisão bem reduzida por causa da rotação instável. Para enfrentar os homens no convés, os canhões disparavam munições de dispersão: o grape shot, ou bala de uva, e o canister, a lata de estilhaços. Imagine uma espingarda gigante. O grape shot era um saco de lona cheio de pequenas bolas de ferro, que pareciam um cacho de uva. Daí o nome. O canister era uma lata de metal cheia de centenas de projéteis menores. Quando disparados, esses projéteis se espalhavam em um cone, cortando as fileiras de artilheiros e abrindo caminho para a abordagem. Essas munições eram frequentemente guardadas para os momentos finais da batalha, quando os navios já estavam bem próximos e o objetivo era reduzir a resistência humana antes que os marinheiros pulassem para o navio inimigo. O fogo era uma arma estratégica e aterrorizante. Projéteis incendiários, feitos com uma mistura de óleos, resinas e estopa embebida, eram disparados para iniciar incêndios a bordo, em navios feitos de madeira seca e calafetados com alcatrão. Um incêndio poderia ser o fim de tudo. Mas essa munição vinha com um risco enorme se manuseada ou armazenada de forma errada. Poderia incendiar o próprio navio que a disparou. Por isso, seu uso era muito calculado e muitas vezes reservado para situações de alto risco, como um último recurso desesperado. A verdadeira arte naval estava em orquestrar o uso desses projéteis conforme a batalha evoluía. Não era só atirar sem parar. Havia uma tática,
uma sequência. No início, usava-se o round shot para enfraquecer a estrutura do navio inimigo à distância. Conforme a aproximação acontecia, vinha o chain shot e o bar shot para imobilizar o adversário, destruindo seus mastros e velas. Quando os navios estavam quase colados, era a hora da chuva de grape shot e canister. Para limpar o convés e reduzir a resistência da tripulação antes da abordagem. E se a situação ficasse crítica, os projéteis incendiários poderiam ser usados para transformar o navio inimigo em uma pira flutuante. Cada munição tinha seu momento certo, e escolher a sequência ideal era o que separava a vitória da derrota. Então, da bala sólida que perfurava cascos até a chuva de estilhaços que ceifava vidas. As munições navais da era das navegações eram uma verdadeira orquestra de destruição, que decidia o destino de impérios. E aprender a tocar essa sinfonia mortal era a verdadeira chave para o domínio dos mares. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar por essa parte da história naval, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!